Vamos começar. Então, o plano cartesiano, ele é formado pelo eixo da vertical, que é o eixo Y, tá? Vamos colocar aqui, eixo Y. Ou também, em alguns lugares, é chamado de o eixo das ordenadas, tá? Então, o eixo Y está na vertical e é chamado de eixo Y mesmo, ou eixo das ordenadas. O eixo da horizontal é chamado o eixo X ou eixo das abscissas, certo? Então, esse aqui é o eixo X ou ABSC, né? Peraí. X ou abscissas. O eixo das abscissas. Eu falo para os meus alunos se pode ser a bichicha, para você lembrar que tem a ver com o X, tá? O plano cartesiano, como que ele é feito? O ponto de encontro entre os dois eixos é o ponto chamado de origem, que é o 0, 0. Então, é o 0 de x e o 0 de y, é esse ponto de encontro das duas retas, né, dos dois eixos. À direita do eixo x estão os números positivos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, em diante, infinito. À esquerda do eixo x, do 0 aqui, estão os números negativos, sempre em ordem crescente, né? Esse é menor que esse, que é menor que esse, né? E assim, todo número que está, até é interessante a gente falar disso, né? Todo número que estiver à direita é sempre maior do que esse que ficou aqui à esquerda, tá? Então, o menos 7 é maior do que menos 8. No lado negativo, ele é meio que ao contrário, né? Aqui, o número 2 é maior que o número 1. Então, todo número que você coloca na reta numérica e fica à direita, à frente, ele é maior do que qualquer um que ficou à esquerda, tá bom? E a mesma coisa acontece, então, no eixo do x. Para cima do 0 aqui são os números positivos e aqui para baixo são os números negativos. Então, como que ele funciona? Ele seria como que você encontrar o endereço de pontos. Por exemplo, eu pego aqui minha ferramenta ponto e marco um ponto aqui, ó. Quem que é esse ponto? Ele é uma coordenada, ou seja, qual é o endereço desse ponto? Eu vou achar aqui uma coordenada. O que é uma coordenada? É um parzinho de números, em que o primeiro número é quem está no eixo X e o segundo número é quem está no eixo do Y. Como que você vai verificar isso? Olha esse ponto A. Se você descer ele aqui, ó, projetar ele aqui no eixo X, ele está no número 4. Então, o endereço dele fica no X valendo 4. E se você projetar esse A para o eixo do Y, ele está no número 3. Então, outro endereço dele aqui seria no Y3. Então, esse par 4,3 são as coordenadas do ponto A. Ou seja, é o endereço do ponto A. Onde fica o ponto A? É uma forma de se orientar. Tá, então vamos fazer outro exemplo aqui. Eu venho e coloco um ponto aqui, ó. Ponto B. Quais são as coordenadas do ponto B? Sempre, então vamos lembrar disso. Par ordenado, né, as coordenadas cartesianas, é um par de números, entre parênteses, em que o primeiro número sempre é o que fica no eixo do x e o segundo número é sempre aquele que fica no eixo do y. Aí você vem o ponto B. O eixo do x está na horizontal. Projeta esse ponto B na horizontal. Então, está no menos 5. Então, o x desse ponto é o menos 5. Projeta agora esse B no eixo do y. O y é esse da vertical. Então, vamos projetar ele aqui, ó. Ele está no número menos 2. Então, quais são as coordenadas do ponto B? Menos 5 e menos 2, certo? Vou colocar mais um aqui, daí eu já puxo para o assunto que a gente tem que chegar. Vamos colocar um ponto aqui, ó. Ponto C. Quais são as coordenadas do ponto C? Ou seja, qual é o endereço que ele se encontra? Eu vou procurar, então, um parzinho de números, sempre entre parênteses, separados por vírgula,
em que o primeiro é sempre aquele que fica no eixo do x. Então, olha lá. Então, é o menos 3. Então, esse primeiro ponto aqui é o menos 3. Projetando, então, agora o ponto C no eixo do y, está no 3 positivo. Ok? Agora, se eu perguntasse, eu vou até limpar esse aqui de baixo, para a gente fazer uma outra análise. Se eu perguntasse assim, qual a distância entre o ponto C e o ponto D? Qual será que a gente calcularia a distância entre o ponto C, o ponto C e o ponto A, né? Eu havia falado D. Ponto C e o ponto A. Se a gente olhar com bastante atenção, a gente percebe que eles estão na mesma direção do eixo do Y, né? Aqui do 3, se houvesse aqui uma reta, né? Eles passariam pela mesma reta. Então, quando é assim, fica fácil. É só a gente encontrar qual é a distância aqui, ó. Quando tem esses quadriculadinhos, é fácil contar, né? 1 quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a distância entre C e entre A é de... A gente poderia pôr assim, ó, a distância entre o ponto C e o ponto A é de 7. Ok? Então, quando eles se encontram na mesma direção, né, paralelo ao x ou paralelo ao y, fica fácil de enxergar. É só ver quanto que é a distância desse número até aqui. Bom, suponha... Vamos agora pegar do outro jeito, né? Eu vou limpar tudo. Vou tirar essa reta daqui. Eu vou colocar um ponto aqui agora, ó. Um ponto aqui. E aí eu quero que você me fale qual a distância entre A e o ponto B. Então, vamos pensar nas coordenadas do ponto A. Qual é o endereço do ponto A? Ele está no x valendo 4 e ele está no y valendo 3. Agora eu vou ver o ponto B. O ponto B está no x valendo 4 e no... Bom, eu tinha então colocado o ponto A, o ponto B, aí deu uma queda aqui, vamos retomar. O ponto A, então, qual é o endereço dele? Ele está no eixo do x, no número 4, e no eixo do y, ele está no 3. Já o B, quando eu falo do eixo do x, ele está também no 4. Mas no eixo do y, ele está no menos 4. Aí eu pergunto também, qual é a distância entre os pontos A e B? Se a gente perceber, eles estão numa mesma reta. Olha só. Existe uma reta passando entre o ponto A e o ponto B, que é paralela ao eixo do Y. Então, fica fácil de calcular a distância entre eles quando estão na mesma reta. É só a gente ver a distância do A até o B direto. Quando é na malha quadriculada, a gente pode ver simplesmente os quadradinhos que fazem parte dele, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 também. Ah, mas e se não quiser contar ou não tiver a malha quadriculada, como que a gente faz? A gente pega, como está no mesmo eixo, a gente esquece do eixo, no caso o valor do 4, e só trabalha com o valor de 3 do y e menos 4. Então, pega o maior, sempre que eu quero saber a diferença de alguma coisa, porque distância é diferença, é de determinado valor até outro valor, então é uma diferença. Eu pego sempre o valor maior, então vamos lá, a distância entre A e B vai ser o maior número, 3, e eu tiro o menor número, menos 4. Aí, pela regra de sinais, menos com menos fica mais. Então, fica 3
mais 4. Isso, então, vai dar 7. Isso vale, então, quando os pontos... pode ser feita aqui uma reta passando por esses pontos, tá? Agora eu vou perguntar diferente. E se por esses pontos não passar uma reta paralela ou ao eixo do y ou ao eixo do x? Vou construir um ponto aqui. Só um minuto. No zero. Ponto D. Qual será que é a distância entre o ponto A e o ponto D? Agora, não ficou tão simples assim. Não posso ir simplesmente contando os quadradinhos, certo? Por quê? Porque aqui tem um pouco mais do que simplesmente 4. E nem posso contar assim, porque ele é maior do que 3 também. Aí, eu vou pensar, então, no Pitágoras. Por quê? Se a gente descer aqui perpendicular, ó, e puxar aqui também perpendicular, nós criamos um triângulo. E um triângulo retângulo, porque aqui é perpendicular ao eixo. Ou seja, isso aqui tem 90 graus. Se tem 90 graus, eu posso aplicar Pitágoras nele. Aí, eu preciso saber as medidas, algumas medidas. Eu quero saber essa distância aqui. No caso, a gente chamou de F. Essa distância eu conheço, ó. Do A até aqui o ponto E, que está no eixo do X, tem 3, ó. O A está no 3, aqui é o 0, então isso aqui mede 3. Do ponto D ao ponto E, está no próprio eixo do X. Então, do 0 até o 4, isso aqui mede 4. Opa, então agora eu já lembrei de um triângulo pitagórico que tem cateto 3 e cateto 4. A sua hipotenusa vai ser 5, não preciso nem lembrar disso, né? Então, a distância entre A e D aqui, a distância entre o ponto A e o ponto D é 5, pelo teorema de Pitágoras, tá? Que eu apliquei direto. Se você não viu esse triângulo pitagórico, quer dizer o quê? Pega o cateto 3, eleva ao quadrado. Pega o cateto 4, eleva ao quadrado. Ele tem que ser igual à hipotenusa, ali no caso o F, né? Ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 16 mais 9 é 25. E que número ao quadrado dá 25? 5. 5 é o valor do F, aquela distância lá entre A e B. A e D. Ok? Então, quando eu não conseguir fazer uma reta paralela ou ao X ou ao Y, eu vou recorrer então ao Pitágoras. Vamos fazer mais um exemplo desse. Aqui é o ponto... vamos pensar um pouquinho aqui. Do ponto C ao ponto F. Ó, de novo, opa. A reta, se eu fosse fazer uma reta, ela não é paralela nem ao Y e nem paralela ao X. Então, não dá para simplesmente ver a distância entre um ponto e outro. Se eu juntar aqui, ó, eu tenho uma reta oblíqua, né, inclinada, um segmento de reta. Vamos fechar, então, em um triângulo, ó. Quando eu faço isso, eu estou criando aqui um triângulo retângulo. E toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, eu posso fazer o Pitágoras. Esse cateto aqui mede 2. Esse cateto aqui mede 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou descobrir então aqui, ó, no caso é F também, ó, o F enquanto que mede. Então vamos lá. A hipotenusa ao quadrado, o F, tem que ser igual a 2 ao quadrado mais o 5 ao quadrado. Então, F ao quadrado é igual a 4 mais 25. Para tirar esse quadrado, a gente passa na forma de raiz de 29. Como 29 é primo, não tem raiz exata e não dá nem para simplificar. Ele vai ser aproximadamente 5, alguma coisa, porque se fosse 25, seria 5 exato. Se fosse 36, seria 6 exato.
Ele é aproximadamente 5,39. Aproximadamente 5,39. Vamos ver se o cálculo nosso está certo. Tem uma ferramenta aqui que calcula a distância. Então, eu vou clicar aqui. Quanto será que é a distância desse ponto? 5,39. Então, a gente calculou do jeito certo. Legal, GeoGebra, né? Muito legal. Ok? Continuando um pouco esse assunto, deixa eu limpar um pouco aqui. Limpei. Agora, minha pergunta é outra. Eu vou fazer 2 pontos de novo. A e B. Então, você já perceba que está na mesma linha, ou seja, aqui passa uma reta. Ok? Mas não é isso que eu quero agora. Mas se eu perguntasse, vamos por partes, né? A distância entre A e B. Por formar aqui uma reta paralela ao eixo do X, é só verificar a distância entre A e B. Então, do menos 6 até o 5, lembra como é que faz? Então, eu pego a distância entre A e B, eu pego o maior número, que é o 5, e subtraio do menor número, que é o menos 6. Então, entre parênteses. Aí, esse menos com esse menos vai virar um mais, né? Fica mais. Então, a distância entre A e B é igual a 5 mais 6, que vai dar 11. Então, isso aqui mede 11, certo? Aí eu pergunto assim, onde está o ponto médio dessa distância? Agora já mudou a minha pergunta. Não é só a distância que eu quero que você encontre. Eu quero que você encontre o ponto médio. O que é ponto médio? É a metade, né? Então, vou fazer um segmento só, sem ser reta. Onde está o ponto médio? Bom, como eu vi que a distância é de 11, a metade é 5,5. Então, eu poderia vir manualmente aqui e achar o 5,5. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no meio ficaria, então, o ponto médio, chamar de M, ponto médio. Ok? Isso, então, é ponto médio. Eu acho que eu tenho essa ferramenta aqui. Ponto médio, ó. Ponto médio entre A e entre B. Olha lá, acertamos. Então, é metade, certo? Então, eu posso simplesmente calcular a distância e verificar onde fica o meio dela, tá bom? E aí, o mesmo se aplica se a reta for horizontal, né? Vamos lá ver? Vamos colocar um ponto. Vou colocar um ponto aqui, né? Então, a gente percebe que eles fazem parte da mesma reta. Então, vamos fazer um segmento, um pedaço de reta, mas a gente percebe que ele é paralelo ao eixo do Y. E eu quero encontrar o ponto médio, o ponto do meio. Então, qual é a distância entre B e entre C? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o ponto médio é o meio. Então, 3,5. Então, fica 1, 2, 3. Ficaria aqui o ponto médio deste segmento, da distância entre o ponto C e o ponto B. Vamos ver de novo com a minha ferramenta aqui, ponto médio entre B e entre C. Olha lá, acertamos, né? E agora, se a gente vê no inclinado, né, no oblíquo, será que é tão simples assim se for no oblíquo? Vamos por um ponto aqui. Qual será o ponto médio entre A e entre D? Será que eu consigo identificar esse ponto médio? Bom, a gente pode usar uma formulazinha que existe para isso, mas a gente pode fazer isso intuitivamente. Vamos pensar um pouco comigo. Vamos fechar aquele triângulo que eu mostrei para vocês
Se fosse para calcular a distância, eu aplicaria Pitágoras, certo? E acharia, então, a distância aqui. Mas o ponto médio ainda não seria tão simples, né? Eu posso achar o ponto médio de cada um dos catetos. Então, vamos começar por aqui. Entre o ponto E e o ponto D, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, quer dizer que a metade de 5 é 2,5. Então, 1, 2,5. Então, aqui ficaria o ponto médio desse lado. Vou chamar de M1. Vamos só confirmar ponto médio entre E e D. Tá lá. Aí eu venho e faço a mesma coisa aqui. Entre A e entre E tem 1, 2, 3, 4, 5. Também tem 5. Então, 2,5 é metade. Ficaria aqui. Ponto médio entre A e o ponto D. Tá ali, ó. Então, se eu fizer agora aqui, olha, paralelo ao eixo do X e aqui paralelo ao eixo do Y, eu vou encontrar o ponto médio dessa distância aqui, tá? Como que a gente pode fazer? Eu tenho a possibilidade de fazer a ferramenta aqui perpendicular. Perpendicular. Eu pego o ponto e a reta. Eu pego o ponto e a reta. Então, aquele ponto ali é exatamente o ponto do meio, ó. Vamos ver se é isso mesmo? Distância entre A e entre H, 3,54. E entre H e entre D, 3,54. Então, esse ponto H é realmente o ponto médio do nosso... Vamos deixar aquele ponto H lá, né? Não deu. É o ponto médio entre, então, os nossos... Entre o ponto A e o ponto D. Vamos fazer o seguinte, eu só vou ocultar o objeto, ocultar o objeto. Pronto, daí eu fico exatamente com o ponto H, que é o ponto médio entre A e D. Ok?